Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gesiel, sou marceneiro, trabalho com móveis planejados e aqui nesse canal a gente fala de marcenaria. Todos os projetos que eu pego para fazer, desde o processo de fabricação até a entrega, vocês acompanham aqui em vídeos acelerados. Já peço que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo para me ajudar a crescer aqui na plataforma. Pessoal, esse aqui é o vídeo 2 do projeto que a gente vai fazer dos móveis que vai para um escritório, para uma empresa aqui em Piracicaba. E esse aqui é o vídeo onde a gente vai começar a fazer a parte da fabricação aqui, ou seja, da montagem das peças, tá? No primeiro vídeo aqui desse canal, eu mostrei para vocês como que eu pedi tudo cortado, né? Como que eu desenhei, como que eu apresentei para o cliente, como que eu fiz lá no Corte Cloud para poder inserir as peças lá, cadastrar certinho, para que a madeira mandasse aqui para mim tudo cortado, tá? Então aqui está o projeto. E hoje a gente vai fazer a montagem dessas peças aí. Vamos montar a caixaria e levar para a empresa já quase praticamente aí pronto, tá bom? Eu tô aqui com o meu notebook. Para você que não viu o projeto no primeiro vídeo, ó, é esse aqui, tá? E eu estou com ele aqui para me auxiliar na montagem, porque senão eu vou ficar perdido. Estou com o celular aqui, onde eu fico ouvindo vídeos no YouTube, né, que não dá para assistir, então eu desligo a tela e assisto os vídeos. Isso aqui, ó, tô assistindo aqui o Sérgio dos Foguetes, também uso para escutar música junto com fone de ouvido ali, e aí a gente vamos trabalhando aqui na montagem desse projeto, tá bom? Então, vamos começar a fazer a montagem aí desse projeto e você vai acompanhar comigo, tá bom? E a gente vamos trocando ideia aí durante o vídeo. Vamos lá. Bom pessoal, deixa eu mostrar para vocês a fita que eu vou utilizar na parte do tampo. É essa fita aí 0.45, o nome dela é o Louro Feijó Porô e ela tem aí 64 milímetros, porque o nosso tampo ele vai ter aí 45 milímetros, então a gente compramos aí a fita de 64, porque lá na madeireira, pelo menos aqui onde eu compro, a mais fina é a 22 milímetros, né, que é a mais fina de espessura. Depois tem a de 35 milímetros, que até dá para fazer, mas quando é o tampo ele é engrossado apenas com 30 milímetros, né? Então tem a fita de 35 e depois tem a de 64. Como o tampo ele vai ter 45, ou seja, eu estou fazendo a união aí de 3 ripas, né, de MDF, são 2 ripas mais a parte do tampo, então fica 45 milímetros de espessura, então tem que comprar a fita de 64. Tá, e aí é só fazer a colagem, é fácil, né, com a cola de contato, e depois é só tirar aí o excesso da fita. Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estou tentando manter uma regularidade. A minha ideia, né, eu tenho um projeto de pelo menos postar umas 2 vezes por semana aqui nesse canal. Ou seja, postar 2 vídeos por semana pelo menos. A ideia seria de terça e quinta ou de segunda e sexta. Eu ainda não tenho certeza. Como vocês sabem, né, vocês estão acompanhando já esse vídeo do canal, o canal está ainda no começo. Então eu estou com dificuldade de conseguir fazer os 2 vídeos por semana. Por isso que às vezes passa 15 dias e eu às vezes posto um vídeo por mês, alguma coisa assim, ou 2 vídeos, porque eu estou com dificuldade de fazer os vídeos. Eu tenho que fazer todo o trabalho da marcenaria e depois eu tenho que fazer a parte de edição, né? Eu gravo os vídeos aí, conforme vocês estão vendo, eu vou trabalhando, vou gravando e depois eu tenho que fazer a parte de edição para poder fazer a postagem. Então eu estou com dificuldade de fazer isso ainda, então por isso que às vezes eu acabo demorando um pouquinho para postar, tá? Mas a gente vai tentar manter essa regularidade. Acredito que com o passar do tempo eu vou conseguir encontrar alguma forma de conseguir pelo menos manter uma frequência de postagens aqui no canal, para a gente conseguir crescer mais rápido, né? E não ficar ali muito tempo sem postar, porque eu sei que isso atrapalha o crescimento. Eu já agradeço demais você que se inscreveu aqui nesse canal, que está acompanhando aí os vídeos. Todo vídeo tem gente postando comentário e eu vejo que é as mesmas pessoas. Então, pô, te agradeço demais por estar me acompanhando aqui nesse canal. Tenho certeza que a gente vamos crescer junto. Eu cresço aqui como criador de conteúdo, vocês de alguma forma absorvem conhecimento, o meu conhecimento que eu passo para vocês no vídeo, e a gente cresce junto aí e em troca de informações. Vocês me dão esse apoio aí com a audiência e eu passo o que eu conheço aí para vocês. É claro que eu, como já disse também, eu não tenho assim toda a experiência, né? Eu me considero ainda um aprendiz também de marcenaria, embora já esteja trabalhando nessa área já faz 7 anos, mas eu também me considero um aprendiz. Eu acho que depois que eu tiver 15, 20 anos de marcenaria, eu ainda assim vou continuar aprendendo. Então, assim, o que eu puder de passar de conhecimento para vocês,
pode ter certeza que a gente vai tentar fazer e, de repente, você também é marceneiro, você também tem conhecimento da área e você também quer agregar algum conhecimento, valor, pode postar aqui nos comentários, a gente vamos aprendendo juntos aí durante o tempo aí que a gente for fazendo vídeos aqui para esse canal. Falando agora da parte de fixação aí do fundo, normalmente os projetos que eu faço, geralmente muito cozinha, eu faço isso, a fixação do fundo, essa chapa de 6 aí eu coloco por dentro da caixaria. Eu gosto de trabalhar assim. Como aí vai ser um carrinho móvel, então eu acho melhor fazer a fixação por fora mesmo, conforme vocês estão vendo aí. E coloquei bastante parafuso. Esses parafusos aí são os parafusos 4x20. Alguns eu coloco na lateral 4x40 para deixar bem estruturado, para não ficar ali bamba alguma coisa, ou até com a vibração quando o cliente for empurrar o carrinho não acontecer de querer soltar. Então eu tenho até uns quadros que vocês vão ver agora aí que eu uso para medir também. Esse é quadro de carpinteiro. E, poxa, ajuda demais, hein? Na hora de fazer o esquadrejamento ali da caixaria, por ele ser grande, ele acaba ajudando muito. Esses quadros aí, ó. Eu aconselho vocês a adquirirem um. Na época eu paguei uns R$50 mais ou menos. Ajuda demais. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou passar a fita de borda agora aqui na parte do tampo e prestem atenção aqui, ó. Aqui vai ser onde eu vou passar a fita, são duas peças que estão aqui uma em cima da outra, né? E aqui tá certinho, ó, tá retinho, ó. Vai ser passada a fita. Aqui, como vocês sabem, que eu falei agora para vocês, eu terceirizei esse corte, né? Só que, ó, desse lado aqui, ó, ficou com um dentinho em duas peças brancas, que são os sarrafos que vão aqui embaixo, ó, tá com um dentinho aqui e lá atrás também, ó, tá? E todas as peças têm a mesma medida, mas veio com uma leve diferença. Então, mesmo terceirizando o corte, ainda assim, isso aqui pode acontecer. Então, antes de passar a fita aqui, eu vou precisar regularizar, né, para deixar tudo uniforme, tá? Essas máquinas que cortam aqui, ó, essa peça tá certinha também. Elas são com extrema precisão, mas às vezes acontece. É interessante eu mostrar, porque vocês, quando forem terceirizar, isso pode acontecer também, tá? Nesse caso aqui é muito simples, inclusive essa fita que veio aqui, trama, não precisava, tá? Essa grafite trama, eles passaram também. Algumas outras peças de outros panos de corte também já aconteceu isso, deles acabar passando fita em uma peça que não tinha necessidade, e eu não coloquei esse lado para fitar lá no plano de corte, mas não vai ter nenhum problema, tá? Aqui também a gente vai passar a fita, né? Tá ali, ó, o rolinho, eu já até comecei a passar em algumas peças ali, tá? E não vai ter nenhum problema. Então vamos corrigir aquela diferença que tem desse lado aqui e a gente já inicia aí a parte da colagem da borda. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, referente à cola de contato. Ó, é uma questão que eu sei que algumas pessoas passam. Como que a gente faz o armazenamento das colas de contato? Eu falo referente ao pincel. Ó, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, eu tenho aqui essa lata aqui que já está usada. Na verdade, a cola, quando eu comprei, já usei tudo, mas eu segurei a lata porque eu coloco um pouco de cola aqui dentro e eu guardo o pincel. E essa cola aqui eu tenho que usar rápido porque ela fica
mais viscosa. Ó, o celular aqui tá filmando, focando lá atrás, cara. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Ó, ela fica mais viscosa, então eu tenho que usar rápido, porque quando você compra ela, deixa eu só abrir essa lata aqui agora. Ó, tá aqui, uma do ladinho da outra. Deixa eu só tirar essa daqui, ó. Ela começa a ficar grossa quando ela tem pouca quantidade, tá? Fica mais viscosa, mais grossa. Aqui, ó, é a lata nova que eu comprei. Ela fica mais fina, tá? Não sei se dá para perceber, tem uma percepção aí pelo vídeo, mas ela fica mais fininha, tá? Tem gente que quando vai guardar o pincel, esse pincel aqui, eles colocam numa lata com thinner e tal, uma dica que eu peguei. Quando eu comecei, eu também eu tinha uma latinha, né? Latinha não, era uma garrafa PET que eu tinha cortado, eu colocava o thinner lá dentro e colocava o pincel dentro. Porque se você tirar o pincel, e deixar solto, vai secar e você vai perder o pincel. Aí você sempre vai ter que comprar um pincel. Então, eu deixava com thinner, só que, cara, ela fica, não deixa grudar, mas também na hora de usar tem que ficar limpando, puxando o pincel da cola que não seca, mas também não gruda e fica lá e tem que ficar tirando. Eu acho ruim. Então eu desenvolvi essa técnica aqui, que daí eu pego aqui a cola de contato nova, né? Tiro um pouco dela e coloco aqui na lata antiga. E eu vou usando de pouco em pouco, ó. Aí eu deixo o pincel aqui dentro e aí ele não vai ter problema de ficar grudando, não vai secar e vai ficar bem fechadinho aqui, tampado, quando eu não estiver usando, né? Coloco aqui, aperto, e essa aqui eu deixo também guardada, esperando quando eu terminar de usar essa. Daí eu despejo mais um pouco aqui dentro e assim eu vou utilizando, tá? Então, talvez você coloque dentro do thinner ou da água raiz. Eu prefiro fazer desse jeito, que daí eu tenho menos trabalho, não preciso ficar limpando o pincel, tá? E aqui, ó, você que vai fazer pela primeira vez, principalmente, você vai colar a cola de contato à mão, como eu estou fazendo. Você vai passar uma demão aqui no MDF, ele vai puxar, você espera secar e passa uma segunda demão. Tem marceneiro que passa até 3, 4 demãos, tá bom? Eu passo duas, bem generosa, né? Eu não fico pegando o pincel e passando muito assim para poder deixar bem ralo a cola. Deixo a mão bem generosa, porque a primeira vai puxar, puxou, aí deu uma secou, eu passo a segunda demão, bem generosa, que aí a gente consegue fazer uma boa colagem, tá bom? E agora aqui, ó, passei a primeira fase, né? Agora vou passar aqui na segunda, ali em cima também, e vou passar aqui também, porque como vai ser um carrinho que vai ter rodízios, então na hora de puxar a parte de trás, não vai poder ficar aparecendo cru, então vou passar a fita aqui também, tá? Vamos lá, segue a montagem aí. Assim, ó, deixa eu falar aqui, ó, duas demãos aqui no MDF, e aqui normalmente eu passo uma demão, bem generosa. Aqui tá seco já, ó, dá até para colar. Eu passo uma demão, mas você pode passar duas também, três eu já acho exagero. Tem gente que passa, tá? Duas demãos aqui e duas aqui. Eu passo duas no MDF e uma aqui na fita de borda, de PVC. Tá? Então dá para fazer uma boa colagem, não vai ter problema de ficar soltando. Beleza? Vamos lá, segue a montagem.
Ó, pessoal, tô com a peça pronta aqui já, ó. Acabei de limpar ela, ó. Tá aqui em cima, ó. E aí a qualidade ela fica essa aqui, ó. Aí ficou bom porque daí o reflexo da luz bateu aqui agora. Creio que vocês conseguem enxergar melhor. Porque se eu der muito zoom, aí o celular aqui embaixo e tal, então não vou conseguir filmar se eu dar muito zoom, tá vendo? Acho que até deu, né? Deu um foco aqui agora, ó. Tá vendo? A qualidade ficou boa. Tá? Então, vocês vão trabalhar com terceirizando a parte de corte, vocês vão conseguir pegar fitado, só se for uma peça assim, ó. Deixa eu pegar uma outra pecinha aqui. Só se for uma chapa, tipo uma caixaria, pega 18, 15, ó. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Algumas peças eu peguei já fitada, né? E aí, ó, você consegue pegar fitado assim, ó. Desse jeito, ó. Tá, uma chapa de 15, uma chapa de 18. Aí você consegue pedir já tudo fitado já, né? Bordeado, com acabamento, ó. Tudo certinho. Agora, quando você vai fazer uma união, como é aquele caso lá, você vai unir para poder fazer o engrosso, eles, normalmente, se for pedir pelo Corte Cloud, as madeireiras normalmente não fazem esse trabalho, tá? Elas cortam e não fazem a parte de borda, porque daí eles têm que trabalhar na peça, tem que juntar, e aí eles não fazem. Cortam a peça, né? E aí você precisa fazer o trabalho manual, entendeu? Então, eu até segui uma marcenaria um tempo atrás, na internet, chamava MAP Marcenaria de Alta Performance. Eu gostava de seguir os vídeos deles. E eles tinham lá umas empresas que eles trabalhavam, que não eram essas madeireiras aqui que a gente conhece, que eles faziam toda a parte de fabricação, bordear as peças. Se eu não me engano, até canto curva eles faziam também. E eu creio que eles faziam, tipo, até a união, entregavam o projeto realmente pronto do jeito que você solicitasse. Mas eu não sei que empresa que é, eu sei que tem aqui em São Paulo, porque eles falavam que tem. No caso, tinha que comprar o curso, né? Que daí eles passavam a lista de fornecedores que eles trabalhavam. Mas se você vai fazer igual eu, trabalhar com corte cloud, terceirizar com as madeireiras que fazem o trabalho de plano de corte, eles não fazem esse trabalho de engrossar. Eles apenas cortam as peças e você precisa fazer o engrosso da parte da fita, que vai desse jeito aqui, ó. Engrosso aqui está com 45 milímetros, que é três chapas de 15. Você precisa fazer de forma manual, tá? E aí tem que ter todo o trabalho de passar a fita, como mostrei para vocês agora aí, passar 2 demãos no MDF, uma demão na fita, que é no meu caso, ou 2 demãos, e fazer a colagem certinha, fazer o destopo, né, que é limar, que eu pego um pedacinho de lima que eu tenho, e eu limo, eu tenho essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Ó, eu tenho essa lima aqui, eu comprei até recente, que eu uso para poder fazer o destopo das peças. E eu tenho um pedaço mais grosso aqui também, que eu não uso tanto porque ele é muito agressivo. Então se eu usar ele, vai acabar danificando o MDF, não gosto. E tem o mais antiguinho, que é o que eu estava usando agora. Deixa eu procurar ele aqui, já perdi ele. Aqui, ó. Esse é mais antiguinho. Então, como já tem bastante tempo que usa, vou colocar ele aqui em cima porque é difícil fazer o foco com esse telefone aqui, ó. Então tá aí, ó. Esse aqui ele é mais antiguinho, então dá para trabalhar legal, dá para dar um bom acabamento aqui, ó. Entendeu? Então, tem gente que usa lixa, né? Também se faz com lixa, coloca a lixa num pedacinho de MDF e aí fica ali fazendo um destopo assim. Eu uso a lima, eu acho que funciona bem e faz tempo que eu trabalho com ela já. Tem essas 3 peças, eu uso geralmente essa verde, né? A mais nova, essa aqui, e essa pequenininha. Com as peças agora aqui já pronta, vamos começar a fazer a parte de chanfro, que os puxadores vai ser chanfrado no 45 graus. Não vou deixar bem o 45, eu vou cortar com 35 mais ou menos, para não ficar muito pontudo, né? Eu vou cortar agora com chanfro de 45, que tem que fitar com 35 e tem que fitar aqui em cima também. Vamos lá.
Essa máquina minha aí, essa Bosch, que eu uso para fazer os cortes 45, é uma máquina excelente para poder fazer os cortes de MDF, excelente custo-benefício. Para fazer o chanfro 45 ou 35, como eu estou fazendo aí, ela acaba queimando um pouquinho, tá? É uma questão dela mesmo, assim. Eu não sei se numa outra esquadrejadeira tem esse problema na hora de fazer o chanfro ali na peça. Mas eu acho que mais que importante é a qualidade, né? A qualidade dela fica boa se o disco tiver afiado, é claro. Então ele acaba queimando um pouquinho o MDF, mas como vai ser passado uma fita por cima, né? A fita de borda, então o MDF não vai ficar aparecendo ali a parte queimada, alguma coisa assim, na hora que faz o chanfro. E eu falo de ficar queimado porque algumas peças acabam ficando pouco queimadas, não é que ela queima inteira, fica aquela faixa toda preta, mas algumas, né, mesmo que leve, às vezes acaba queimando. Então, de repente, tem uma máquina igual, tá com o mesmo problema, é normal acontecer, tá? Pelo menos comigo aqui com essa serra de bancada, acontece muito. O mais importante é que depois vai passar a fita de borda, não vai fazer diferença se ficou queimado ou não. Ó, pessoal, a caixaria aqui desse móvel que vai ficar na vertical aqui já está montado. Do jeito que eu faço esse fundo aqui, coloco ele por dentro, né? E não por baixo, aqui pela lateral, né? Que aí precisava deixar ele aparecendo aqui. E no caso teria que colocar um tamponamento. Desse jeito aqui ele já vai ficar esquadrejado, né? Então a caixaria já está resistente, tá fixa. E eu queria mostrar para vocês aqui a questão dos parafusos que eu fiz a fixação aqui, ó. A caixaria ela é grafite e os parafusos eles ficaram aparecendo. Não vai tamponamento aqui nesse caso. Quando eu passei esse orçamento aqui para esse cliente, eu passei em 2 orçamentos. Passei um com tamponamento, que daí não ia ficar aparecendo aqui os parafusos, né? E um orçamento mais em conta sem os tamponamentos, né? E no caso ele escolheu o orçamento aqui sem tamponamento. Então, o que normalmente a gente faz aqui quando não vai tamponamento? A gente coloca tapa-furo para tampar, né, os parafusos para não ficar aparecendo. Mas nesse caso aqui, eu poderia colocar o tapa-furo, né, deixar com tapa-furo e deixar até sem, porque nesse orçamento não tem tamponamento, então eu deixei ciente que os parafusos iam aparecer. Mas, para deixar o trabalho mais bonitinho, para não ficar aparecendo os tapa-furos aqui também, eu vou pintar os parafusos de preto. Então a cabeça dos parafusos aqui, ó, eu vou pintar de preto. Eu não pintei antes, porque a intenção minha era só tirar um pouco aqui com a parafusadeira e pintar somente a cabeça aqui e deixar aí colocado, tá? Porque daí como o móvel ele é já escuro, grafite, então eu acho que vai ficar mais bem acabado se eu deixar os parafusos preto, certo? E aí eu vou mostrar o resultado para vocês. Pronto, pessoal, ó, tá aí o resultado, ó. Do jeito que vocês acompanharam aí. Só voltei um pouco o parafuso e pintei. Aqui tá pegando bastante reflexo do sol, né? Se bem que tá nublado aqui hoje, mas ainda assim pega um reflexo. Por que eu tô falando isso? Porque lá no cliente é uma sala, né? Lá é um escritório para empresa, então não vai ter tanto reflexo assim. Aqui é a cor grafite trama da Duratex, então lá no cliente vai ficar um ambiente um pouco mais escuro, né? Apenas a iluminação lá se não me engano a luz lá, a lâmpada lá é amarela, a LED que eles colocaram lá, então ainda vai ficar ainda mais imperceptível. Como eu disse, eu poderia colocar o tapa-furo aqui, não teria problema nenhum, só que o problema do tapa-furo é que com o tempo ele pode acabar caindo, né? Se bater alguma coisa lá, enroscar, alguém passar lá e acabar passando a mão ou alguma coisa, né? Acaba saindo e aí vai ficar aparecendo o parafuso. Então, eu acho que se eu deixar ele preto assim do jeito que tá, eu acho que vai ficar melhor. E, de novo, né? Eu vou falar que já está no orçamento ficar desse jeito, tá? Foram 2 orçamentos e ele escolheu esse orçamento aqui por ser mais em conta. Então, a gente tenta deixar da melhor forma possível. Agora aqui a parte de dentro, vai as prateleiras, 2 portas, né? As 2 portinhas, prateleira, tudo certinho. E a gente coloca na cadeirinha, que daí não precisa fazendo parafuso, para deixar ainda mais parafuso exposto.
Pessoal, vocês viram aí a fixação das dobradiças, né? Nas portas, não coloquei, não gravei todas, né? Mas todas elas já estão aqui com as dobradiças devidamente colocadas, dobradiças retas com amortecedor. Essas portas aqui, como elas ficaram muito grandes, então eu decidi colocar 3 dobradiças, pelo motivo de não sobrecarregar essa primeira, né? Porque aqui vai ser a parte de cima, né? Aqui é o puxador, cava, e aqui é a dobradiça. Então, como ela é uma porta muito grande, olha como elas são aqui, ó. Elas estão com aproximadamente aqui 73 centímetros de comprimento aqui, tá? Deixa eu ver aqui onde está escrito, por 77 de altura. Então, eu coloquei essa segunda dobradiça próxima aqui à primeira, porque a intenção é não sobrecarregar essa primeira. No momento em que o cliente for utilizar esse móvel aqui, essa dobradiça não fique sobrecarregada, né, não venha forçar esse parafuso aqui, junto com a regulagem, e não venha, de alguma forma, desregular ou dar algum tipo de problema. Então, essa segunda aqui é exatamente para poder ajudar a segurar o peso aí dessa porta que ficou comprida, né? Então, ficou desse jeito. Aqui embaixo eu deixei com uma só, porque, né, eu acredito que aqui não vai forçar tanto, então não vi necessidade de colocar 2 dobradiças embaixo, mas em cima eu achei bem necessário. Tá? Então, nessas outras portas aqui, eu mantive com 2 mesmo, porque não ficou tão grande assim, não vai ter problema, né? Inclusive, o que vocês viram no vídeo agora foram essas pequenas aqui, que eu fiz também, 2 dobradiças, todas modelo reto, com amortecedor, tá, pessoal? Então, por esse vídeo aqui é isso. A partir do próximo vídeo a gente vai fazer a conclusão aqui desse projeto. Ainda falta, deixa eu mostrar aqui para vocês, ainda falta a gente fazer, claro, a fixação das portas, fixar os tampos que não estão colocados, apenas montei a caixaria. Essas caixas aqui está ainda sem o fundo, né? As caixarias de trás ali está com fundo, mas as da frente nós vamos colocar, e também precisa fazer a instalação aqui desse armário, né? A gente vamos colocar prateleiras que estão aqui em cima e colocar as 2 portas ali embaixo com o tampo e a prateleira interna também, tá bom? Mas isso aí vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Como eu disse para vocês, essa saga desse projeto aqui vai ter 3 vídeos. O primeiro vocês já acompanharam comigo, como que a gente pede cortado e trabalha com corte cloud e tal. E agora aqui vocês acompanharam comigo a parte da montagem, aqui da parte da caixaria. E no próximo vídeo a gente vamos concluir esse projeto, a parte de instalação, e já vamos lá para o cliente para poder fazer a instalação no escritório, tá bom? Quero agradecer você que me acompanhou aqui até o final deste vídeo. Deus te abençoe. Peço que você se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo para me ajudar a crescer aqui na plataforma. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, pessoal. Tchau.